rapaziada! Valeu, rapaziada! Agora não, nem espera sofrer. Mas o que tu acha sobre isso? Cara, eu acho que, assim, no século que a gente tá, sofrer isso parece que não acontece não, mas acontece muito. Dá um pouco, sei lá, mano. Já diminuiu grande parte. Mas tu já presenciou alguma atitude de Pô, racismo? cara, já aconteceu com um professor meu que ele é um excelente professor, ele não conseguiu o emprego porque ele era negro. Já foi em algum lugar que tu percebeu, cara, só tem branco aqui, não tem negro, não faz essa merda? Já fui numa faculdade uma vez, Ah. aí eu cheguei assim e falei, caraca, tudo preto, cara. Eu olhei e falei, agora tem, não, é faio. Mas dá uma sensação de falar, caraca, como que acontece isso, né, cara? Cadeira descendente não tem, cara. Verdade, Acabou. verdade. Quando tu vê um cara na rua que tem um carrão, tem um ternão, tudo bonitão, é branco. É branco. Quando tu vê um negro, até assusta. É rouba, porque... Quando a gente vê, a gente até assusta. Eu vejo um negro com o maior carrão, caraca, como é que ele tá? Entendeu? Mas é uma coisa que a gente tem que mudar, né, não? Entendeu? A gente é igual a todo mundo, né? Com certeza. Então, O que muda é que eu sou só um pouco mais escuro que você. verdade. O que você acha de conviver com pessoas diferentes de você? Tanto na religião, tanto na cor, tanto na diferença social, classe econômica. O que tu pode falar sobre Cara, isso? pra mim é na boa. Na boa? Tipo, sei lá, esse ano tá sendo muito bom, muitos amigos que eu conheci moleque aqui e tal, a gente fugiu diferentes de cores e tal, e isso não Todo mundo, né, cara? não define a pessoa, sabe? Aham. E tipo, sei lá. Mas tu convive com gente de religião diferente da sua, crença, dá pra conviver de boa? Tem esse problema? Gente ter medo de ficar perto. Eu acho que isso nunca vai acabar, sei lá, cara, pelo pensamento do ser humano, não sei. É difícil, né? difícil. É, meu parceiro. É complicado. E você, João? Tu acha que dá pra conviver? O que você acha sobre isso? Dá, eu acho que acredito que dá sim, até porque nenhuma religião veio para separar de pessoas. Né? Algumas, né? Tem umas aí que as pessoas gostam de se explodir, mas não aqui no Brasil, ela não é tão grande assim. Mas eu acho que a maioria das religiões que existem no Brasil são para unir as pessoas. Era uma vez um mundo cheio de gente igual. Todas as pessoas brincavam com os mesmos jogos, usavam roupas iguais, faziam sempre a mesma coisa. Se fosse todo mundo igual, não ia compartilhar nada, porque todo mundo gosta da mesma coisa. Por isso que é bom todo mundo ser diferente. Que ia ser chato todo mundo ser igual a você. E eu acho que esse mundo nunca existiu. Sabe por quê? Porque a gente nunca foi totalmente igual. Eu gosto de futebol e ela não gosta. Eu gosto de vôlei e ele gosta de futebol. Nem as pessoas que são gêmeas são iguais? Todo mundo é diferente. É porque minha mãe não compra tudo igual, assim. As roupas são iguais, mas só que os brinquedos, assim, não são muito iguais. Eu acho legal que a gente tenha coisas diferentes, aí a gente pode dividir. A gente é tudo igual.
Aí a gente compartilha, a Gabriela empresta o brinquedo, aí eu levo pra escola, eu brinco com meus amigos, algumas vezes ela pega meu brinquedo. Se ninguém é igual, por que não gostar de quem é diferente da gente? Preconceito é quando uma pessoa julga antes de conhecer. É quando uma pessoa fala mal da outra, não sabe qual é a religião, aí ficam brigando por causa disso. É quando a pessoa fala sem a conhecer mesmo a pessoa. A gente aprende que a gente não precisa ter preconceito, não precisa ser igual ao outro. Aqui no Brasil tem índios, negros, brancos, mulatos, mestiços e todos nós somos brasileiros do mesmo jeito. O irmão Paiva ensina que a riqueza de um país está no coração do seu povo. Por isso, se todo mundo é importante, não precisa ter preconceito com quem é diferente. Quero saber o que o senhor acha do preconceito. O preconceito é uma questão cultural. Na nossa cultura existe uma série de preconceitos incutidos contra negros, contra índios, mas no sistema capital agora está mais um preconceito do ponto de vista financeiro. Se a pessoa tem dinheiro, tem capital, ele vence, entre aspas, o preconceito. Apesar de não ter um certo preconceito racial contra índios, mas o grande preconceito nessa área é econômico. A economia dita tudo. Se você chegar num lugar mal vestido, o pessoal vai te encarar de forma diferente de uma outra pessoa que chega bem vestida, porque isso é uma coisa cultural que tem que ser metida ao povo. Preconceito, como eu digo, você faz formar um conceito de uma coisa que você nem conhece ainda. Verdade. Com relação agora ao senhor fez faculdade, então na faculdade a gente lida com muitas diversas pessoas, né? Diversos tipos de pessoas. Assim como na escola também. Eu queria saber que o senhor dissesse o seu ponto de vista sobre o senhor lidar com diversos tipos de pessoas, Isso enriquece a pessoa. Ter visões amplas enriquece as pessoas. Você ter opiniões diferentes, saber dialogar com todas as pessoas e tirar conclusões. Obviamente você não pode nunca tirar quem você realmente seja. Não pode ter vergonha do que você realmente é. Mas esse engajamento de você conversar com pessoas da classe A, B, C, D, te dá uma visão social, te dá uma preocupação social, que te dá um maior conhecimento de você encarar o mundo à sua volta. E, professor, sobre a intolerância de religião, porque, sabe, pessoas que seguem um determinado tipo de religião sofrem um certo tipo de preconceito em ambiente social. Por exemplo, pessoas que praticam a prática do candomblé, elas se sentem excluídas na maior parte da sociedade. Conheço muita gente que não convive com o evangelho tem uma certa medo de ficar perto daquela pessoa, pelo mal que ela pode fazer. O que você acha sobre isso? Isso é uma ignorância. O cristianismo, o âmago do cristianismo é o respeito e o amor ao próximo. As pessoas cristãs que fazem preconceito contra pessoas de religião de cunho africano é uma ignorância total. Todos nós, Jesus Cristo, sempre usou o amor ao próximo e a convivência pacífica. Você tem que respeitar as pessoas para ser respeitado. Isso é uma coisa que, infelizmente, atualmente, mais práticas religiosas têm levado a isso. Você já passou por isso? Pelo fato de seguir a tua religião e as pessoas... Não, a pessoa pergunta, mas não, sempre rola. Sempre rola. O cara é religioso, o cara é isso, mas sempre rola. Você tem que mostrar a sua identidade e respeitar os outros. Conviver com pessoas diferentes de você, tanto na religião, tanto de classe social, de tudo. O que você acha desse tipo de preconceito? Primeiramente é um fato que a própria realidade, a própria sociedade impõe. Então a gente tem diversas camadas, diversas orientações sociais, diversas etnias, diversas crenças religiosas, e aí a convivência ela se dá por si mesma. A questão é que as pessoas parece que ainda, ao meu ver, em um país como o nosso, por exemplo, parece que ainda não estão
aptas a conviver com essa diferença, né, que a própria sociedade impõe. Né? E aí eu penso muito que a gente deveria trabalhar isso em diversas esferas, né, como conscientização, como tornar uma sociedade mais esclarecida acerca justamente dessas diferenças sobre diversos aspectos, para que a gente tenha uma sociedade bem mais harmônica, né, que as diferenças, né, tanto religiosas quanto étnicas, raciais e sexuais, de gênero, né, possam coexistir. Né? É isso que a gente espera, e essa consciência que tem que ser implementada. Né? Mas no ambiente que você trabalha, você nota esse tipo de preconceito? Ou você já presenciou com um amigo seu? Sim. Muitas das vezes, dependendo do ambiente, esse preconceito é muito velado. Assim, dá para se dizer que tem locais, principalmente como a gente teve o passeio recente para a Universidade de Rio de Janeiro, que é uma instituição particular, a presença de pessoas negras era assustadoramente menor número possível. Com um Estado decente, um Estado realmente que busque o fim da desigualdade por meio de políticas públicas, pode sanar esse problema. Encontrar um lado filosoficamente falando, como você pode falar sobre isso? O que a filosofia abrange sobre esse assunto? Filosoficamente, a gente pode pensar sobre o aspecto do direito de existência, né? O aspecto da coexistência, da intersubjetividade, que são conceitos filosóficos que pensam as relações humanas, né? de como nós somos ao mesmo tempo nós mesmos, né? Eu, você, mas ao mesmo tempo você é o outro. Né? Então a gente tem uma relação de alteridade, existe o outro indivíduo, existe a outra etnia, existe a outra sociedade, existe a outra existência que tem tanto direito de existir quanto eu. Racismo, no meu entendimento, é um câncer que volta e meia aparecem algumas células para infectar o corpo. Ele vem desde os primórdios da humanidade e depois, principalmente, quando a África foi dividida entre os países ricos e começaram a pilhagem atrás do ouro, do diamante, porém, os próprios africanos escravizavam o seu povo e vendiam para as pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande. E isso se espalhou pelo mundo. O último local que a escravidão acabou foi o Brasil, quando Dom João VI, fugindo de Napoleão Bonaparte, com a corte se instalou no Brasil e descobriu que a cana-de-açúcar e algumas outras especiarias seriam válidas e começou a trazer os negros novamente para dar continuidade à escravidão. A escravidão é um flagelo humano, porém, na minha concepção, não vai acabar nunca, porque a diferença de classe social cada vez está maior. Nem o comunismo conseguiu acabar com isso, nem o socialismo. Na minha concepção, cada vez vai piorar. Apesar que todos nós estamos tentando, professores, pessoas ligadas a grupos para diminuir o racismo, mas eu não chego a dizer que vai ser impossível, mas muito difícil. Atenciosamente, a gente Carvalhal Filho. Preconceito, a gente tem preconceito seguinte de classe social, né? Por exemplo, idade, tanta gente falando, aquela velha, como te fala, né? Engraçado até com uma artista, nossa, mas ela tá muito velha, como se a pessoa fosse ficar eternamente jovem. É um preconceito também. As pessoas que são deficientes, problema mental, então, né? Há muito preconceito contra a própria localização da moradia, né? Eu já tive até problemas aqui na escola de uma turma que fazia piadas com as pessoas que moravam em Japeri, e eu até fui muito incisiva naquele problema, porque acredito que são requisitos de você, né? Se tem as dificuldades em rimar, você também tem, isso é bastante.
né? Pessoas que têm pessoa negra numa pele diferente da sua, se a minha ganhou, pode acontecer o tempo, negro branco, como também diferente, né? E tem uma atitude ou uma comportamento diferente em relação ao outro, simplesmente pela cor da pele. É extremamente negativo isso, seria bom que não existisse, né? Mas isso tem de todo um trabalho, né? Um crescimento de avaliar, porque a gente pode mudar. Eu fico muito feliz quando eu falo que eu mesmo mudei, né? O bom da vida é que a gente pode mudar, a gente pode ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Então, os pensamentos que eu tinha ontem de preconceito, de problema racial, eu posso repensar tudo isso e hoje não ter mais, né? Ver o outro como igual, tendo o mesmo tamanho que eu quero ter, né? Tratando o outro que eu não quero ser tratado. Né? O bom da vida é que a gente pode ter essa mudança de vida e mudança de atitude e de pensamento, né? Ser menos tolerante, mais tolerante também. Mais tolerante, acolher o outro, independente de quem seja, da forma que tem a de vida, a cor de pele, a altura, tamanho, né? A gente até falou do preconceito ainda, a gente até da obesidade, né? Aquela gorda, ou a gordinha, né? Uma forma pejorativa de falar, é um preconceito. Então, na verdade, são todos os pensamentos que devem ficar lá no passado e que devem ter uma revisão de vida e mudança na postura de lidar com o outro. São coisas que num tempo como hoje, isso deveria nem passar pela cabeça das pessoas. Infelizmente, o que a gente vê pelo mundo aí afora, né? Pessoas que discriminam pela cor, discriminam pela opção sexual do outro, discriminam porque o outro pertence a tal e tal religião, discriminam porque é magro, porque é gordo, enfim. São coisas que, numa mentalidade humana de hoje, jamais deveria existir. Muito mais hoje do que antes. Preconceito, discriminação não deveriam fazer parte da imaginação, da psique, da mente. País. A minha opinião sobre o preconceito, ela é um pouco diferente de algumas outras pessoas, até alguns professores, alguns estudiosos. Eu acho que o preconceito maior que nós temos hoje no Brasil é um preconceito social. O preconceito racial eu vejo muito mais consistente nos Estados Unidos, onde você tem a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Isso aqui no Brasil, isso não acontece. Até porque nós temos as pessoas, por exemplo, se você pegar hoje no Brasil, você vai ver que nós temos pessoas mestiças, uma quantidade enorme. Você dificilmente vai encontrar uma pessoa exatamente negra, uma pessoa exatamente branca. Sempre vai ver essa facilidade de relação no Brasil. Claro que há algumas questões preconceituosas de raça pontuais, como por exemplo em jogos de futebol, quando a torcida acaba exagerando em alguns momentos, e em alguns outros casos, mas eu digo que no Brasil pode-se fazer qualquer tipo de preconceito. Agora, o preconceito racial, ele acaba quando o casal vai para a cama, porque na realidade não tem essa questão. Porque nós, brasileiros, somos mestiços por essência. Valeu. Acha sobre preconceito no geral na sociedade, trabalho e também no meio escolar, os casos que a senhora já vivenciou na escola, de ver alunos discriminando outros alunos por cor de pele ou religião. O que a senhora tem para nos contar sobre isso? Já começa pela palavra preconceito. É um preconceito que se faz daquilo que se não conhece
ou se acha inferior sem um amplo conhecimento de causa. Ou pelo menos mínimo, né? Porque tem gente que nem conhece e já preconceitua. Então a palavra preconceito já carrega esse prefixo aí, já não é a pouco. É lamentável que em pleno século XXI ainda existam pessoas muito preconceituosas, tanto em raça, tanto em orientação sexual, como outras pessoas, até com necessidade especial. Há pessoas, lamentavelmente, preconceituosas. O que se deve fazer aqui na escola, eu canso de assistir esses casos e a gente interage levando a uma conversa, um diálogo, para que isso mude. Porque o ser humano está ali e merece respeito. Não só pela Constituição, mas porque somos todos iguais. Não há ninguém diferente. Isso é um trabalho que tem que ser feito diariamente. Tanto em casa, quanto nas escolas, quanto nas igrejas. Porque há de se ter o respeito ao ser humano, independente do que ele seja. É esse o meu pensamento. Senhora Rádio, por favor. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meu pai. Ai, que amor, gente. Que isso? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Sempre fui um cara muito tranquilo, sempre respeitei geral, ninguém nunca me desrespeitou. Agora, eu percebo sim que existe muito preconceito no ambiente da escola, onde eu passei boa parte da minha vida. Em cursos que eu já frequentei, em lugares também, eu já percebi que tem muito sim. Mas, cara, a questão é o seguinte, é aquela frase clichê, né? O sangue é da mesma cor, entendeu? Todo mundo vai pro mesmo lugar, vai para baixo da terra, dependendo da religião, aí vai para qualquer lugar. Então não vale muito a pena, entendeu? Vamos amadurecer essa mente aí. Então, o racismo é uma discriminação muito grande, não só no Brasil como em todos os países, onde algumas pessoas se acham melhores pela cor da sua pele ou pelo nível que elas conseguem atingir na vida através da cor da sua pele, menosprezam a maioria das pessoas negras que sofrem, mas também existe racismo com as pessoas brancas, e eu acho que é uma situação tanto que desagradável, porque na sociedade tem muitos problemas para serem discutidos e eu acho que o racismo deveria ser uma coisa inexistente nesse país, nessa nação, porque a gente tem outras lutas para lutar e todos nós somos capazes de
e alcançar nossos objetivos independente da nossa forma. Com o meu amigo Matheus. E aí, Matheus, o que você pode falar sobre o racismo? Racismo eu acho que é uma coisa de pessoas que têm mente pequena, que não sabem que o branco e o negro são iguais e que esse tipo de preconceito tem que acabar. Aí, já vivenciou isso? Conhece pessoas que já passaram por isso? Não, eu conheço pessoas que já passaram, mas não passei não. E aí, você já sofreu algum preconceito? Cara, preconceito, tipo assim, descarado, eu nunca sofri não, mas já ouvi murmurinhos de lugares assim que eu já frequentei e eu sabia o que estavam falando de mim e das pessoas que estavam comigo, mas não chegaram a fazer diretamente comigo, entendeu? Mas você já vivenciou na escola, com um amigo seu? Não, graças a Deus não. O que tu acha disso? Na escola, principalmente? Na escola piorou, porque todo mundo tá ali pro mesmo intuito, todo mundo da mesma classe, vamos colocar assim. E eu acho meio feio para as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque tá todo mundo ali pro mesmo intuito. E depois ele edita. E no trabalho, assim, o que você repara? Você vê mais negros ou brancos se dando bem na vida, usando as melhores roupas, tendo os melhores carros, as melhores coisas? Agora eu te pergunto, você já reparou que a minoria das pessoas negras em algum ambiente que você já frequentou? Já, até que no que eu costumo frequentar assim bastante, até que não tem não, mas nas faculdades que eu já fui, que fiz uma visita, cara, que você reparar, se tu vê 5 negros lá, cara, é muito. Essa é a realidade de hoje em dia. Tipo, tem, isso é fato, não tem tanta oportunidade quanto os brancos têm. Eu acho que isso é verdade. Eu não sei se talvez tem pessoas que acham que não, mas eu acho que isso é uma realidade. Tem branco que tem mais oportunidade e tal, de frequentar uma escola boa, de emprego. Isso daí é fato, cara, é fato. Tem trabalho aí que o chefe, se pode dizer, o chefe vai preferir o cara branquinho e tal, arrumadinho, e o cara negro não, vai achar que o negro é como uma Tanto ameaça. na vida profissional quanto na vida de amorosa também o negro é muito prejudicado. Muito demais, cara, demais, bastante. Entendi. Valeu, meu parceiro, isso aí. Vamos acabar com o racismo, vamos fazer a nossa parte, né? Cada um com seu cada um, né? E o que importa é respeitar os outros e viver o seu, né? Tu convive com pessoas de diferenças? Sim, tem vários amigos ateus, candomblé, tudo de boa. E convive de boa, né? Claro. Não, a sociedade, então, no geral, dá pra conviver assim, né? Tem que acabar com esse preconceito. Sim. Valeu? Que todos nós somos iguais por dentro, com certeza. E quando nós morremos, todo mundo vai parar no mesmo lugar que é no caixão. Então não tem por que ficar nessa de racismo. A mesma mentalidade, a mesma potência que o branco possui, eu também possuo. Então, isso daí, parceiro. Não tem nada disso não. É preto, branco, é tudo a mesma coisa. Tudo vai pro mesmo lugar. Principalmente em relação a isso? Eu presencio, mas não comigo, eu vejo. O que você vê, por exemplo? O fato da classe social, por exemplo, o fato de você ter uma classe social inferior, as pessoas já ficam te olhando com um olhar meio assim, vou fazer uma festa, pô, beleza. Você igual uma pamonha? Vou fazer uma festa. Só que às vezes a tua classe social não é tão boa quanto a minha. Aí, vamos fazer um churrasco e cada um leva alguma coisa. Então, tipo, não vamos chamar ele não porque ele não vai poder levar. Religião, você já presenciou? A pessoa ser uma religião, muita gente se afasta dela pelo fato dela ser de determinada religião. Você já presenciou isso? Aonde? Na escola, seus amigos, na sua vizinhança? Eu diria algumas amizades.
Você percebe esse pouco de receio de falar com a pessoa, de preconceito? Sim, porque, por exemplo, eu sou cristão, então muitas das vezes, o fato de eu ser da igreja, as pessoas já ficam tipo, pô, ele é da igreja, que não sei o quê, não sei o quê. Só que, tipo, pô, não tem nada a ver, tá ligado? O cara é meu amigo, o fato de eu ser da igreja e ele não for da igreja, é porque eu sou dele. Por exemplo, eu, graças a Deus, tenho muitos amigos que são tranquilos. Eu tenho amigos que são ateus. Alguém pode segurar? Eu tenho amigos que são católicos. Eu não tenho esse problema, mas eu já vi pessoas se afastarem de outras só porque uma era de uma religião, aí elas, pá, não concordo com isso, sai daqui. Eu falei, velho, e sem contar, tipo, sem querer levar para o lado espiritual, a minha religião, ela diz muito assim, tipo, ela não pega exatamente uma religião. O fato de você ser católico ou não me impede de você ser amigo. Eu não vou fazer o que você faz, mas não impede que a gente convive junto. Entende? Mas o que tu acha que devíamos mudar pra encerrar isso aí? Que devemos mudar? Eu acho que a mente das pessoas tem que ser muito aberta. Por exemplo, o ensino religioso que tem aqui na escola, pra mim não é exatamente um ensino religioso, porque você não aprende sobre religião. Eu acho que o preconceito acaba quando você tem o conhecimento. Porque o nome já diz, é pré-conceito de algo que você não conhece. Verdade. Quando você realmente conhece aquilo, você vai julgar se você quer aquilo para sua vida ou não. Você vai julgar o porquê as pessoas fazem aquilo. Então o ensino religioso, se na escola fosse melhor, acho que, tipo, pô, vamos lá, vamos botar, o cristianismo é assim, assim, assado. Você fosse aprenderia um ponto de partida, como né? entendeu? Fosse Exato. um ponto de partida para educar as pessoas a serem menos preconceituosas. Exatamente, porque Entendi. não tem como ter um preconceito de algo que você conhece. Entendi. Legal. Entendeu? Vamos junto, Lucas. Vamos dar uma palavrinha com ele sobre tolerância religiosa também, que ele tem o que falar sobre isso. Fala lá, Guilherme. Bom, intolerância religiosa acho que é muito ruim para a sociedade, porque as pessoas devem se respeitar, porque ninguém é diferente de ninguém, tá ligado? E, porra, eu nunca sofri isso, mas eu já vi. Mas tu convive com amigos de diversas religiões, pessoas assim, o dia a dia? Não, a maioria é amigo assim, evangélico. Evangélico? Tu percebe um pouco de preconceito em relação a outra religião, ficar criticando? Algumas pessoas sim. É, né? Isso é foda, né? Quero ficar empurrando que só a religião dele serve, outra não, só a fé dele serve. Eu acho que é errado, tá ligado? Porque cada um tem que seguir sua religião, cada um tem sua doutrina, mas daí é muito errado, tá ligado? O que tu acha também do racismo, do preconceito? Pô, racismo é muito ruim, cara, porque ninguém é diferente, tá ligado? Acho que não muda nada na pessoa. Acho que aparência mesmo, né? Acho que vale o caráter da pessoa. Vale o caráter, né? Isso tem que acabar, não é não? Verdade. Vamos ver. Mano Gadiel, estamos aqui com o Mano Gadiel para falar de preconceito, principalmente do racismo, que é um tema que ele gostaria de falar um pouco. E aí, Gadiel, o que tu acha disso aí, cara? Racismo é uma coisa que a gente vê em qualquer lugar na sociedade. Pode acontecer a qualquer momento. No nosso lado, ao nosso redor. Isso é uma coisa que não deveria acontecer com ninguém. É, mas tu já presenciou isso? Já aconteceu contigo? Já presenciei, mas nunca sofri, não. É, né? E aí, o que tu acha também daqui na escola, em alguma escola que você já frequentou? Isso na escola? Assim, na escola deve acontecer, mas nunca vi de acontecer com ninguém perto de mim, essas coisas assim, não. Aqui você percebe que é bem legal, né? As pessoas respeitam aqui bastante. todo mundo respeita todo mundo, não tem diferença de nada. Tem que acabar com isso, não? É. Aí, valeu, velho. Falar de intolerância religiosa. O que tu acha desse negócio aí de não respeitar a religião dos outros? Essa palhaçada toda aí que tem. Eu acho que hoje em dia tudo gera preconceito. Em religião mesmo, tem algumas pessoas que acham que a sua religião é melhor que a dos outros. Eu acho que Jesus mesmo disse, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas a gente não sabe o que é isso. E muitos evangélicos mesmo criticam as outras religiões, porque eu vim de berço evangélico e muita gente ao meu redor critica as outras religiões. Eu acho que eu não tenho preconceito nenhum com... Conviveu isso na tua família, né? Aham, gente que é preconceituoso. Eu não tenho preconceito nenhum. Mas qual a tua visão em relação a isso hoje, de conviver com pessoas diferentes? Assim? Eu acho que é normal, eu acho que respeito tem que estar acima de tudo. Até porque meu namorado mesmo é católico, eu tenho alguns amigos que são católicos, de outras religiões, eu não vejo problema nenhum em me associar com essas pessoas, porque eu acho que o respeito que tem que estar acima de tudo. Eu acho que mais amor, por favor. Ali.
Para falar sobre um pouco de preconceito. E aí, Gustavo, o que tem para falar sobre isso aí, meu parceiro? Preconceito, gente, olha só. É muito feio. Por quê? Porque todo mundo é igual, só muda de cor. Aqui, só muda de cor, gente. A gente é tudo a mesma coisa. Ó, mas tem gente que é... Se dá o nome, deixa eu ver o nome. Eu pensei o nome agora. Lembrei. Mas enfim, tu já passou por isso? Já passou por isso? Já viu? Já frequentou um lugar que você percebeu muito preconceito, muita intolerância? Como é que foi? Sim, no Betel. Colégio, né? O colégio Betel, gente. Betel. O que você tem pra falar de lá? Porque Betel, gente, só tem gente que finge que tem dinheiro, gente. Não, porque lá, se você tiver num grupinho de gente que só tem dinheiro, ninguém fala contigo não. Exclui, né? Ninguém fala estudei lá também 4 anos. Aquela menina lá, só quer saber de dinheiro. Não quer saber de dar valor às coisas que você tem, menina. Então o pessoal de lá tem que mudar, né? Tem que mudar. Muita gente sofre pra caraca. E dessa escola, o que tu acha em comparação com lá? Eu falo isso, não. Aqui é outra coisa, outro nível. Porque aqui todo mundo é igual. Exceto alguns, né, que acham que tem dinheiro, mas não tem. E eu falo isso bem até porque eu já estudei lá. E o Guilherme também. O Guilherme também pode falar mais alguma coisa, né, Guilherme? Obrigado, então, vem cá, falar uma palavra aqui. Isso aí é o Gustavo, valeu. Com certeza, né? Eu e ela agora. Então, agora, só pra falar da religião, gente. Eu sou católico e ela é evangélica. A gente não se odeia. A gente somos namorados. E mesmo isso, ninguém precisa se namorar, né? Evangélico, católico são assim, mas ninguém precisa odiar ninguém. Então, beijo, um abraço, tchau. Classes sociais. Há muito tempo, as classes sociais vêm dividindo pessoas no mundo inteiro e com isso vem causando também preconceito pelas classes mais baixas. Exemplo, se um menino namora com uma menina de classe mais alta, é vista com interesse pela sociedade. O mesmo podemos dizer com uma menina mais pobre, namorar, casar ou até ter qualquer tipo de relacionamento com um cara mais rico. Podemos ver preconceito também ao entrarmos numa loja e ver como somos tratados pelo tipo de roupa que vestimos. Exemplo, já tiveram casos relatados e comprovados que pessoas bem vestidas são tratadas melhores pelos lojistas e pessoas mais humildes nem sempre têm o bom tratamento. Às vezes até acusado de roubos injustamente. E isso tudo influencia das classes sociais. O que você acha sobre preconceito? Bom, a gente acha muita coisa sobre preconceito, né? Mas a gente não consegue explicar muito bem o que é. Mas, basicamente, eu posso dar um exemplo do que é preconceito. Tipo, tem o preconceito de raças, de renda, de tudo. Tudo que você imaginar. De religião, principalmente. Porque, geralmente, é de uma diferença. Uma coisa é diferente da outra, aí essa outra pega com preconceito com alguma coisa. Por ser diferente. As pessoas geralmente generalizam um grupo ou alguma coisa por questão da diferença. Tipo, a pessoa que tem pele branca, pele escura, religiões diferentes que se dão, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Josias? Bom, o preconceito tá em tudo, né? Até em religiões, tipo, nós sofremos por quê? Muitas das vezes por usar roupas diferentes, essas coisas assim, por causa que somos de uma religião diferente. Entendeu? Tipo, se você tá com uma camisa de nome turquesa, assim, tipo minha religião, aí, o que eu faço? Deixa eu ver. Aí tipo, o pessoal fica te gastando por você vestir a camisa até aqui, sem não poder beber guaraná, essas coisas assim, entendeu? Geralmente também por causa da saia longa, né? É verdade. Saia longa é algo, um ponto. Um negócio complicado. Irmã de saião lá, arrastando poeira já, levando tudo. É igual minha mãe fica falando, vai varrer o chão. Aí eu de paletó e gravata lá. Aí, eu paletó e gravata, né? Sabe como é que tem esse estilo? Tá, sabe, dizer, cabe isso logo. Tá bom, Se expressa logo. Paletó e gravata, o pessoal, ô pastor, Tá baixo isso aí, acho que ninguém vai ouvir. É, não vai ouvir não. É, isso aí. Pô, eu entendi isso mais ou menos assim. Esse
preconceito mesmo na família. Acabou. Falando o que é o racismo. É um preconceito que existe entre as pessoas em sua relação entre características físicas, como a cor de pele e determinados traços de caráter, inteligência ou cultura. A raça. A raça é o grupo de indivíduos pertencentes a um tronco comum, que apresentam particularidades idênticas entre os membros da mesma espécie. Xenofobia. Xenofobia é um medo descontrolado de repulso de indivíduos de raças e etnias diferentes. As pessoas que apresentam essa doença, pode-se dizer que é uma doença. Essa doença é persistente e irracional. Bom, ninguém nasce odiando alguma pessoa de outra cor ou de outra cultura. Isso acontece porque os pais não incentivam. Tem as mais influências dos pais. Desculpa. Eu acho que existe preconceito porque aí quando vê, não foram os pais. Aí quando vê uma pessoa com mais dinheiro ou de cultura diferente, acham que é melhor que si. Isso não pode acontecer, todos somos capazes de tudo, entendeu? Eu tenho uma foto que dá pra refletir bem sobre os racistas. Todos nós somos iguais, só que os racistas pensam pequeno, cérebro pequeno, como está na foto. Eles não têm respeito ao próximo. Tem que haver respeito. O direito de aprender não tem cor. Mas 350 mil crianças no Brasil, fora da escola, 62% é negra. Se não existisse racismo, se não existisse essa palavra, se a pessoa não soubesse qual era o significado, não existisse a palavra, não iria haver desrespeito ao próximo, entendeu? No mundo mesmo, não só no Brasil. Desrespeito é ridículo, um ato muito ignorante. E vai ser muito difícil de acabar com esse ato. Não é impossível, mas é muito difícil. Bom, de início vamos falar de racismo e preconceito. E preconceito não é só porque a sua cor é diferente. Também pode ser outra coisa que te diferencia de outras pessoas e as pessoas começam a te ver como aquilo. E isso não é uma coisa boa, tipo, te diferenciar só porque você é muito branco ou porque você tem muita espinha ou seu cabelo é diferente. E o exemplo disso é a cota, né? Que, na minha opinião, em si já é um racismo, porque não é só porque uma pessoa tem uma cor diferente que ela vai ter menos capacidade de fazer alguma coisa. Então isso não é uma coisa boa, porque você não fica menos inteligente porque você é mais negro. Sim, então cota em si já é um racismo. Sim, isso não é uma coisa boa. Então, eu sou contra a cota e somos. É isso. Não é sobre isso o vídeo, mas tudo bem. De maneira geral, o preconceito representa uma forma de pensamento na qual o indivíduo chega a conclusões que entram em conflito com o padrão moral tradicional aceito pela maioria, que abomina qualquer forma de preconceito. Porém, o preconceito não é totalmente questionável, uma vez que é algo que exercitamos naturalmente toda vez que fazemos escolha. Ao selecionarmos com quem conversar, onde trabalhar, quem contratar, onde fazer compras, onde comer, onde sentar, que tipo de transporte utilizar ou qualquer outra escolha, manifestamos algumas facetas do preconceito, como forma de precaução e autodefesa, que por si só é de certa forma aceitável, já que se mostra prejudicial com tais escolhas não acarretando prejuízo a terceiros. A pergunta que eu faço: se naturalmente concebido, qual é a origem desse olhar parcial e distorcido sobre a realidade?
O tipo de preconceito do qual tratamos é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-la, fazendo um julgamento apressado e perigoso, que ao invés de melhorar nossa vida, acaba trazendo situações complicadas e até mesmo violentas. Os preconceituosos têm dificuldade em aceitar de conviver com as diferenças. Quando se é vítima de um julgamento influenciado pela origem racial, o autor de tal postura preconceituosa e racista sofre represália, não só da parte dos cidadãos que foram testemunhas oculares, bem como também pode ser vítima de um processo legal, seja uma questão de cor de pele ou preconceito em relação à capacidade de um deficiente físico, uma intolerância quanto ao estilo diferente, a distância mantida em relação às pessoas de nível socioeconômico diferente ou aquela de baixo grau de instrução escolar. O fato é que o preconceito tem características peculiares, curiosamente manifestadas na sociedade humana, a única que possui telencefalo altamente desenvolvido e polegares opositores. Famosa frase de Emília das Flores. Para mim, intolerância religiosa é uma forma de ignorância expressa pela religião das pessoas, que acontece no território brasileiro e no mundo afora. As pessoas têm total desrespeito pela religião do próximo, ignorando e criticando suas crenças, embora não sejam todas as pessoas que têm essa mesma atitude. Também, algumas pessoas sofrem abusos e perseguições em alguns lugares, como no trabalho, na escola, na faculdade. Essas pessoas expressam falta de caráter ao adotarem uma postura de desrespeito pelo próximo, muitas vezes se mostrando agressivas de forma física e verbal. Para mim, isso já deveria ter terminado há muito tempo. Bom dia para você. Estamos chegando nas 8 horas. Nessa edição de hoje do São Cristóvão News, você vai ver um pouco mais sobre intolerância. Mandamos nossos repórteres às ruas para poder saber qual é a opinião das pessoas sobre o que está acontecendo no Brasil. Temos no link Josué Lobo, João Vitor, e Jéssica. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, pode ser? Como é que a senhora se chama? E agora nós temos um outro comentarista que vai participar do nosso Isso e muito mais você vai ver aqui agora, no São Cristóvão News. Vamos agora ao vivo, em frente ao São Cristóvão, onde está o nosso repórter João Vitor. Estamos lá. A gente vai gravar umas entrevistas com algumas pessoas daqui e saber delas o que elas acham sobre a intolerância no nosso país. Para a nossa reportagem, para o repórter Josué. Josué, é com você. Boa tarde, João Vitor. Eu queria estar... Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Isabela. Prazer, Isabela, eu sou o repórter Josué do... Pode. Pois não. Isabelle, o que você acha das pessoas que estão demorando para entender o grau da seriedade que se encontra a intolerância no Brasil? Ah, como assim? Não sei. Mas como assim? Olha, uma pessoa demorando. Sabe a intolerância? Ah, intolerância, sim. Então, intolerância religiosa, social. O que você acha das pessoas que estão demorando a entender a importância da intolerância? Estamos aqui com a nossa amiga. Eu queria saber de você, o que você acha da intolerância? Bom, eu acho que ela não deveria existir, porque todos são iguais, né? São iguais. Você acha então que a gente deveria ser tratado como os outros, né? Sim. Igualmente. Nós devemos trabalhar para que a intolerância acabe, né? Ok. Obrigado. Ai, pode sim, amada. Saber a sua opinião é que hoje em dia muitas pessoas têm usado as condições vulneráveis das outras para obter fins sociais. Eu quero saber o que a senhora acha disso. Olha, eu acho que é uma coisa que está se expandindo realmente no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, sabe? As pessoas são muito insensíveis, hipócritas e elas ficam, sabe? Desculpa, eu me emociono um pouco. Elas usam... a fragilizada, meu Deus.
fragilidade do outro, sabe? Pra poder conseguir dinheiro. Ai, eu não me sinto muito bem, sabe? Eu acho que é um absurdo. A gente tem que ajudar as pessoas, sabe? De coração. Meu amor, claro que sim. Tem que ser de coração. Você tá pegando você captar essa parte aqui. De coração, sabe? Porque tudo que a gente faz tem que ser de bom grado. Vem cá, linda, dá um abraço. Tem que ser de coração. Olha, eu não sou intolerante. Eu acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer. É isso aí. Só isso que eu tenho a dizer, tá bom? Tá aqui, ó. Meu número, entendeu? Pra você me ligar, qualquer coisa que você precisar, a qualquer momento. Você tá conseguindo pegar? Qualquer momento mesmo, não importa onde eu estiver, eu vou te ajudar, eu te dou o que você precisar, seja cesta básica. Eu não consigo ver essas coisas e não me comover, tá bom? Pode informar pra gente o número da senhora que você acabou de dar pra ela? 400128922. Você querer só... Última fotinha. Acabou. Volta com a redação, tá? Eu não sou intolerante. E aí? Tô demorando, o que você acha? Eu desisto disso. E a nossa amiga Jéssica conseguiu entrevistar hoje, mais cedo, uma moradora de rua. Veja também a matéria, muito especial. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos entrevistar essa senhora que está aqui na rua. Boa tarde. Como é que a senhora se chama? Dona Creide. Dona Creide, pode fazer uma pergunta? O que a senhora acha sobre a situação dos pobres hoje no Brasil? Horrível. Horrível porque ninguém ajuda, ninguém coopera com nada. Só faz isso, passa na rua, o jeito, olhando para os pobres assim, ó, nem se importando com nada. É verdade. O que a senhora tem mais a dizer? Não. Calma aí. Mas é oportunidade de emprego. Como é que a senhora acha que tá? Tá fácil de conseguir emprego? Não tá? Não tá fácil, tá difícil, porque a gente não consegue emprego, não consegue nada. E quando consegue, é coisas assim horríveis e eu fico triste com isso. Olá, Dona Cris. Eu passando por aqui ver a situação da senhora. Então eu queria saber se a senhora aceita uma oportunidade de emprego como faxineira na casa. A senhora não quer? Não dá não dá pra de faxina hoje em dia não. Ué, mas a senhora acabou de dizer que não existe oportunidade para os pobres? Eu vou começar do zero, querida. Não preciso desse tipo de coisa. Não tem condições, não. Oi, amiga, vamos no shopping. Tá vendo? Por isso que o Brasil não vai pra frente. O povo passando. Assim. Ô, moço, pode me dar umas moedinhas? Claro! Tá vendo? Compra comida. Obrigada. Nada. Mas e aí, Isabel, o que você acha? Eu desisto desse trabalho. Volta aqui, gente! Estamos de volta aqui com mais um programa do Eu Não Sou Intolerante. Hoje está aqui com o amigo João, que vai falar um pouco a respeito do que ele acha sobre essas pessoas não respeitar a opinião das outras, sobre a sua própria decisão política. Olha, eu, independente da minha posição política, eu acredito que as pessoas devem se respeitar, independente da posição política de cada uma delas. Eu acredito que para uma sociedade viver em harmonia, o respeito tem que ser o fundamental, tem que ser o principal. Eu acredito que isso pode resolver esse problema no nosso Brasil. Essas ideias malucas aí, vocês ficam dando ouvido, vocês não acreditam aí, o pessoal fica falando, meu amigo, poxa, simpatia aí. Nossa, eu tô falando aqui, não sou modinha. Não, cara, olha só. O problema é que você está induzindo as pessoas a acreditar em você, cara. Cara, esses candidatos criados pela mídia não são legais. Isso é mídia. É mídia, pô. O que você apoia foi responsável por milhares de mortes. Não, milhares de mortes de do pobre. Criou auxílio às famílias que não têm necessidade. Meu amigo, olha só, você não seja ignorante, você não seja burro, tá bom? Você está sendo totalmente... Você está sendo equivocado. Eu não estou te respeitando. Você me desrespeitou primeiro. Aqui é um lugar público, eu estou conversando com meus amigos e você está chegando aqui sendo muito tolerante ficar falando isso daqui. Não, vou falar sim. Isso foi responsável pela morte de várias pessoas. Não, olha só, você não fala isso. Você não fala isso. Não, dá licença. Você não fala isso. Intolerância do caralho. Esse foi mais um programa, teve um pequeno desavença aqui entre ambas as partes. A gente volta com a redação do Eu Não Sou Intolerante. Nossa, aquela provoca, tá ligado? Ô, moleque, eu fico
doido, mano. Pô, aí, chega até a arrepiar aqui agora. Cheio de gracinha, vai. Quê? Não dá mole pra ninguém não, cara. Tem que tentar desenrolar, mas não dá mole. Galera. Aí, mano, vou passar. Valeu, mano. Valeu, rapaziada. Valeu. Meio triste, né? É impossível ver que isso acontece ainda nos dias de hoje. Bom, mas enfim. Agora vamos à matéria do nosso colega João Vitor Braga, que ele está ao vivo agora lá no São Cristóvão. João Vitor. Eu vou fazer duas entrevistas, aproveitar que tem aqui duas meninas. Vou fazer entrevista com vocês. Vamos lá, eu queria saber o que vocês acham da intolerância racial. Se vocês são muito de respeitar. Olha, a gente sofre bastante, eu não vou negar. Sim, é um sofrimento bem constante, porque a gente é negra, né? É um pouco complicado, porque a gente, nossa descendência, a gente sofre bastante. Foi ótimo. É branco. Tem que ser branco pra poder passar assim e não falar com ninguém. É por causa disso que a gente sofre, entende? É disso. Mas e Isabel, o que você acha? Não desista desse trabalho. Volta aqui, entendi. O nosso colega João Justo também preparou uma matéria para podermos exibir. Acompanhe. E agora nós temos um outro comentarista que vai participar da nossa sessão de debate. Olá, boa noite, Gabriel. É engraçado, né, esse negócio assim, porque os outros falam de intolerância, aquilo outro, mas entendeu? É engraçado. Se você tem gente até que defende as pessoas, não, que eu não sou racista, mas se vê alguém mais escurinho, se vê alguém com uma roupa estranha chegando no pé, pronto, se caga na hora. Fala a verdade. Se caga na hora. Se chega então dois junto com ele, pronto, formou a gangue, acabou, entendeu? Tá perdido, entendeu? Porque já é da sociedade, entendeu? A sociedade já é assim, não tem como mudar. É igual também, eu acho engraçado esse pessoal que fala que foi na rua, sofreu um ato de racismo. Pra que saiu? Não é? Porque já sabe que vai sofrer, não causa as consequências, entendeu? Fica em casa, não tem esse negócio, entendeu? Então essa é a minha opinião. Você não quer sofrer racismo, não quer sofrer intolerância, fica em casa, não fala com ninguém, não olha com ninguém, vive só com o seu grupo, entendeu? Mas esse seu posicionamento, não é um posicionamento um pouco extremista? Não é extremista, entendeu? É um posicionamento real que a gente vive, entendeu? Não é extremista. É o posicionamento de pessoas também de casa que tem pensamento, entendeu? Não tem isso, não existe isso. A vida é assim, as coisas são assim, desde a antiguidade. Se você pegar lá, desde a antiguidade, já é assim, entendeu? Agora esse pessoal quer vir aí, querer mudar essas coisas. Por que, gente? O negócio tá funcionando tudo normal, entendeu? Tá certo. Então, se parou do seu lado, é negro e te perguntou algo, você já acha que vai assaltar. Exatamente, lógico, com certeza, é assim desde muito tempo, e perdura. Se você vê, se você encontrar um assaltante branco, eu não sei o que eu faço, entendeu? Não existe, você vê todo assaltante é preto, não tem assaltante branco, assim. Nem se for uma espardinha assim, não tem, é o próprio preto mesmo. Entendeu? Então você pode dizer que a família do Obama é uma quadrilha. Completamente, foi golpe que eles aplicaram. Golpe nos Estados Unidos. Entendeu? É. Foi uma coisa lá que eles fizeram, ameaçaram que se ele entrou na presidência, foi que tem uma gangue bem forte, né? Tem uma gangue bem poderosa, assim, e aí... O que você acha do feriado da consciência negra? Feriado da consciência negra, acho que só quem tiver que ter consciência negra é o negro mesmo, né? Que os brancos mesmo, as outras pessoas, não tinha que ter consciência. O próprio nome já diz, consciência negra, é para o negro, entendeu? Esse feriado é redirecionado para eles, não para gente. Então o negro nesse dia não tinha que trabalhar, porque a consciência é dele. Exatamente, entendeu? Não tinha que trabalhar. Na verdade tinha que trabalhar. Entendeu? Ele tinha que ter a consciência da raiz dele, que é o que? O trabalho, o escravo. Entendeu? Nos negócios de cana-de-açúcar, de café. Entendeu? Tem que ter orgulho da raiz dele, né? Que é isso. Que esse negócio depois de preto virar advogado,
médico, isso aí é só depois, entendeu? Eles te contaram a raiz deles. Ah, entendeu? tudo bem então. Tudo bom? Muito obrigado, Marcos, pelo convite e estamos aí para qualquer coisa, tá bom? Aqui ao vivo, no local onde será esse grande evento do nosso terreiro. Então vamos ver como será esta grande evento. Vamos aqui entrevistar esse grupo de pessoas que estão aqui conversando. E aí, galera, estou aqui ao vivo, junto com o Nick, lá com o João Carlos Pereira. Oi! Eu queria saber se vocês estão sabendo do grande evento do Candomblé que vai ter aqui hoje. Candomblé, olha, Isso não existe. a minha filha, gente, olha, tem que mostrar. Caraca, vamos? As pessoas estão bem animadas. Mas o senhor, posso pegar uma palavrinha com o senhor rapidinho? Pode sim. E aí, amigo, você está sabendo desse evento que vai ter? Não, cara, eu não tô sabendo, não tô ligado, não tô sabendo como é que vai ser. Você Não, daqui a pouco eu vou, é só rapidinho, é rápido. Olha, A gente está vendo que as pessoas estão meio sem graça de falar, mas que são pessoas que estavam aqui apaisanas. Mas o evento continuará firme e forte. Conto com a presença, estou convidando todos vocês, participem, vem conosco. É isso aí, um abraço, João. Muito difícil mesmo, né? A gente vê como as pessoas são evasivas quando são questionadas sobre isso. Mas, questão de tempo, né? Quem sabe esse país ainda não muda de opinião. Temos que ser otimistas em tudo. Bom, meus amigos, já passou da nossa hora, quase. Vamos encerrar por hoje. Não percam na semana que vem. Aluno pede abaixo-assinado para impedir a Patrícia de bloquear os alunos depois do recreio, ou seja, na hora da entrada. Até a semana que vem eu conto com a sua presença e a sua audiência. O Pessoal do News de hoje fica por aqui. Até lá. Boa tarde, pessoal. Vai, gravou. Fico muito triste com esse tipo de coisa. É verdade. Vamos aí. Gosto de você? Negro? Gosto de você, branca. E agora eu fico Não grava! Pausa! Isso aí, gente, é triste, Jéssica. Fica maladona, fica com essa cara aí. Fica cara de revolt, vai. Não, Jéssica, não. Estamos no ar com mais um Eu Não Sou Intolerante. No programa de hoje nós vamos entrevistar algumas pessoas. E aí, que pra saber o que elas acham. O que elas acham sobre... O que elas acham sobre intolerância no Brasil? No Brasil! Ah, mano, era pra você ter entrado. Era pra você ter entrado no Brasil. Estamos no ar com mais um programa. Não. Ah, cara. Leite, para de olhar. Que maluco, deixa. Quer gravar, cara? Tu quer gravar? Vai. Dona Creide, Fala mais. Olá, Dona Creide, eu vim. Tá bom. Não, eu já falei. Ela começa a rir. Estamos de volta com mais um programa. Peraí. Ah, Leite, não sou intolerante. Vamos ver como será esta grande evento. Que burro, dá 0 pra ele. Vai!